Shalom, shalom! Hoje nós estamos no dia 18 do mês de fevereiro do ano 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 17 do mês de Adar 1, do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá. Hoje nós estamos no sexto dia da semana. E o sexto dia da semana, nós nos preparamos para o Shabat, para honrarmos o Shabat. Então, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no dia sagrado do Shabat. Então, os lares judaicos e os lares dos Benei Noach, hoje às 18 horas e 24 minutos, então as mulheres estarão aí acendendo as luzes do Shabat, né? As duas chamas, as duas velas de Shabat, os dois pavios, né? Então, às 18 horas e 24 minutos é o horário do acendimento das luzes do Shabat, onde nós, Benei Noach, estaremos aí honrando o dia sagrado do Shabat. Ok? Estamos aqui em A Tarde com a Torá, e já estamos aí com 165 dias do nosso calendário judaico. E nós estamos aí com as nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Nós estamos num grupo de ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, que tem o título de Libertando-se. Então, o que o Rebbe fala conosco no dia de hoje é: a confiança é encontrada com mais frequência entre os verdadeiramente humildes. Moisés foi um homem humilde. No entanto, ele tinha confiança suficiente para colocar-se diante do ditador mais poderoso da terra e apresentar as suas exigências, que era o Paró. Tinha confiança para permanecer na frente de Deus e escutar sem perder a compostura. Tinha confiança até para discutir com Deus quando necessário. No entanto, ele se considerava nada. Ou seja, a anulação do ego, do eu, o egocentrismo. A confiança de Moshe não era uma confiança em seu próprio eu. Ele não tinha um eu, egoísmo, egocentrismo, ego. Era apenas um agente do alto. No alto há poder absoluto. A confiança em si mesmo é, no máximo, limitada. Mas se você confia naquele que só ele é o Todo-Poderoso, que o mandou para cá para fazer o que você tem de fazer, tal confiança não conhece fronteiras. Baruch Hashem. Então aqui é a palavra que o nosso Rebbe traz para nós hoje, no sexto dia da semana, que é a nossa preparação para adentrarmos no Shabat, onde nós nos rendemos realmente em honras ao único soberano, ao único Criador, reconhecendo realmente que somente Ele é Deus e Salvador. Então, dessa forma aí, nós estamos com essa palavra de confiança que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós na tarde de hoje. E dentro desse aspecto aqui, então o nosso Rebbe, ele fala que realmente, né, os verdadeiros humildes é ali o lugar mais fácil para ser encontrado esta confiança. Não esquecendo-nos que a questão de humildade é aquele que reconhece que diante dele, o único soberano, ele não é nada, não pode nada, se ele não estiver nessa companhia. Então, por isso, a confiança aqui vem falar exatamente dentro desse aspecto sobre a questão de eu ser nada. Ou seja, o que somos diante de Deus? Nada. Ele é o único real.
Só Ele existe. Você já viu, você já ouviu essa comparação? De tudo que há no universo, a única realidade é Ele. Mais nada. Já pensou nisso? Você não é real. Eu não sou real. Ele é real. Por que essa comparação que os sábios trazem para nós? É para nós reconhecermos exatamente essa nossa posição, que nós não podemos fugir dela. Humildade diante daquele que é o único soberano. Não tem aquele famoso ditado popular que se fala por aí? Manda quem pode, obedece quem é inteligente. Então, trazendo esse ditado popular para esse prisma espiritual, é isso daqui que o Rebbe quer dizer. Só Ele pode mandar, porque só Ele é Deus, Criador e Salvador. Ele que nos enviou aqui para este mundo, nessa configuração que nós estamos vivenciando aqui, para cumprirmos uma tarefa, uma missão, para fazermos aquilo que é certo. E o que é isto? A nossa tarefa suprema, de transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Por que isso? Porque só Ele é real. Porque se nós não cumprirmos com essa tarefa suprema, você simplesmente pode virar nada, pó. E nem pó, o pó é a expressão máxima que nós podemos encontrar sobre a questão, você se apaga diante de Deus. E essa configuração que Deus nos enviou é exatamente para que nós possamos ser agentes emissários do alto. Ou seja, no alto há poder absoluto. Por isso que nós temos aqui, e está dentro da nossa paraxá semanal, né, principalmente, sobre a questão de Moshe. Moshe, quando ele sobe ao Monte Sinai, ou Monte Horebe, para estar na presença divina, para poder receber as tábuas, para poder ter o seu diálogo com Deus, uma nuvem espessa cobre completamente o topo do monte, esconde Moshe das vistas humanas e esconde Moshe das vistas do adversário e as suas legiões, a Satã. E então, Moshe ele é elevado aos céus. Ele passeia entre os anjos. Ele vê toda a estrutura do Mishkan, do Beit HaMikdash. Ele vê os dias de Mashiach. Ele é emissário do alto. E no alto há poder absoluto. Ou seja, o poder é absoluto. Moshe desfrutou disso. Por isso que os nossos sábios falam que se Moshe tivesse entrado na terra prometida, aqueles dias seriam os dias de Mashiach. Porque na configuração que Moshe foi elevado, ele não poderia entrar na terra prometida a não ser que acontecesse os dias de Mashiach. E então ali seria realmente a redenção final. Mas não era o tempo. O tempo está mais próximo agora do que imaginamos. O nosso Rebbe Menachem Mendel diz, esta é a geração de Mashiach. Então, no sentido simples que os nossos sábios trazem para nós, é que Deus arrumou uma desculpa para não deixar Moisés entrar na terra prometida, para que não acontecesse a revelação do justo e verdadeiro Mashiach e a redenção final naqueles dias. Então ele arrumou uma desculpa, e a desculpa foi o quê? Ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Entendeu? Então os nossos sábios trazem isso daí para nós. Então nessa mensagem do nosso Rebbe,
Ele está dizendo para nós realmente, Moshe, a sua humildade era tão real, né? E tão presente, não era uma hipocrisia, não era algo enganoso, a sua humildade era real. Então, a sua humildade trouxe-lhe o quê? Autoridade, sabedoria, poder, para poder estar na presença do grande ditador dos seus dias, o Paró, e poder realmente nessa humildade, nessa confiança em Deus, ou seja, o verdadeiro humilde é aquele que reconhece que ele precisa de alguém mais forte do que ele para poder se apegar e se salvar. E aqui está Moshe, que agarrou-se a Deus. Então essa humildade dele era verdadeira, sincera, transparente. Ele era um verdadeiro amigo de Deus, filho de Deus, emissário de Deus. Então ele pôde ter essa autoridade, que é um exemplo para nós. Podemos não chegar, né? De fato não vamos chegar ao nível de Moshe, mas o seu exemplo de humildade é para todos, tanto judeus como não judeus. Então, esta humildade levou Moshe a confiar absolutamente em Deus. E isso lhe deu segurança para poder ir diante do ditador dos seus dias, o Paró, e poder levar a esse ditador realmente as suas exigências. Ele, como emissário do único verdadeiro Deus, ele foi na presença do Paró e fez as exigências. Não se dobrou diante do ditador. Não fez o que o ditador quis. Ele foi com o poder dos altos. No alto, o poder é absoluto. E Moisés era emissário deste poder, deste único Deus. Então, ele foi destemidamente, com toda a confiança em Deus, e não teve um pinguinho de medo do Paró. E é um exemplo para nós, mais do que nunca, nos dias atuais. Nos dias atuais. É um exemplo para nós mais do que nunca. Nós estamos aí diante de ditadores perversos, que estão cada vez mais tirando as suas liberdades individuais e civis, obrigando pessoas a fazer o que não querem fazer. Ditadores. Onde ditadores vêm com seus decretos, violando a Carta Magna, a lei federal, a Constituição Federal, e as pessoas simplesmente estão aceitando passivamente. E quando alguns grupos se levantam aí para questionar, protestar, são chamados de um monte de coisas, né? Mas a liberdade, ela é tudo para uma vida. Sem liberdade, você é nada. E é isso que querem fazer. Por quê? Porque paulatinamente os ditadores, eles procuram fazer com que as pessoas percam duas visões que norteiam a sua existência: a consciência de Deus e a consciência de família. Simples assim. Eles conseguindo tirar esse norte das pessoas, das suas mentes, fica fácil de conduzir, de levar no bico e escravizar as pessoas. Moshe não. Moshe ele foi para fazer exigências. Não foi para pedir favor. Não foi para se dobrar diante de um ditador. Ele foi como emissário do alto, ele foi levar uma mensagem do alto. E é o que nós precisamos fazer na atualidade. Trazer as pessoas, e se formos levados à presença de autoridades, levarmos também a eles a mensagem do alto. A exigência de Deus é esta: o meu povo precisa de liberdade para me servir.
Essa foi a mensagem principal que Moshe levou. E nos dias de hoje, nós temos que dar continuidade à mensagem de Moshe. Então, por isso, no alto, há poder absoluto. E quando nós estamos conectados com Deus, nós estamos ligados ao poder de Deus, que é absoluto, pleno. Então, por isso, a confiança, quando as pessoas têm confiança em si mesmas, no máximo que ela consegue é uma confiança limitada. Por quê? Porque na hora que apaga a luz, quando tem um pane à noite, por exemplo, né, e termina o fornecimento de energia elétrica e vem aquela escuridão, acabou a confiança em si mesmo. A primeira coisa que as pessoas falam, ai meu Deus, ué, cadê a confiança em si mesmo? Entendeu? Então, diante realmente das situações e dos perigos, aí se mostra realmente como que a sua confiança em si mesmo é limitada. Mas quando a nossa confiança está em Deus, ela não tem limites. Porque nós nos conectamos com o trono da graça, nos conectamos com Deus, o único poder real e infinito. Então, por isso, o Eterno disse, aliás, o Rebbe, né, Menahem Mendel de Tzadik da nossa geração, concluindo essa palavra de sabedoria, ele diz, mas se você confia naquele que o mandou para cá, para fazer o que você tem de fazer, tal confiança não conhece fronteiras. Então, por isso, amados, se você tem um pensamento pequenininho, esse é o tamanho do seu mundo, do seu reino, da sua bênção. Mas se você realmente confia em Deus e vê realmente uma linguagem simples, né? Você vê grandes acontecimentos acontecendo contigo, em tua volta, ao teu redor, com pessoas, etc. e tal, mas você visualizando isso para a glória de Deus, não há fronteiras para o poder de Deus. E você, como emissário de Deus, emissário do alto, você tem que trazer essa mensagem, seja diante de quem quer que seja. Não existe ninguém comparado a Deus e muito menos ao seu poder. Então, por isso, como emissários do alto, vamos levar a mensagem, liberdade, para que as pessoas não percam a consciência de Deus, a consciência de família. E assim possamos cumprir a nossa missão, trazendo mais luz, mais santidade divina para este nosso mundo atual. E se fizermos isso, dia a dia, nós estaremos aí simplesmente abreviando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Quando se fala de abreviar a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós temos que compreender o seguinte, Deus tem o dia e a hora marcada para a revelação de Mashiach. Esse dia, essa hora marcada, independe de qualquer situação que as pessoas e o mundo estejam. Ponto. Quando se fala de abreviar a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, é quando nós estamos vivenciando os nossos 5 alicerces e nos esforçando cada vez mais para isto. A nossa Teshuvá, as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais e a de Sedaká. Quando nós vamos fazendo isso, eu aqui, você ali, outro acolá, certo? De norte a sul, leste a oeste. Então as pessoas mesmo, às vezes ela tem uma visão, puxa vida, estou sozinha aqui neste lugar. Ou então, é só eu e a minha família. Mas se as chamas começam a acender em vários lugares, então a primeira coisa que nós observamos, a escuridão não é absoluta. Há luz no meio da escuridão. E à medida que a luz vai se expandindo, a escuridão vai brilhando. E isso significa que à medida que nós vamos vivendo os nossos 5 alicerces e vamos trazendo santidade, luz divina para o nosso planeta,
significa que estas luzes vão, as suas claridades vão chegando, se aproximando e vão se unindo, e a escuridão vai se dissipando, e a escuridão vem brilhar com a luz. Fazendo isto, nós estamos realmente acelerando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né? O nosso rabino Yitzhak Ginsburg, que nos fala sobre a Kabbalah para os Benei Noach, né? Yitzhak Ginsburg, este é um dos seus livros, Kabbalah e Meditação para as Nações. Ó, você que é Benei Noach, né? Deixa eu ver se eu estou com outro livro aqui, mas tá aqui. Você que é Benei Noach, e você quer saber sobre Kabbalah, abrindo um parênteses aqui, ok? Esses são os dois livros que você precisa ter. Nada mais do que isto. Nada mais do que isto. E se você quer conhecer a Kabbalah, a verdadeira Kabbalah, é aquela que te leva para estudar Deus e estudar a Torá. Qualquer outra bagatela que te apresentarem está fora do teu padrão, do nosso padrão como Benei Noach. Esses são os dois livros. Para você ter uma ideia desta realidade, os dois livros que foram traduzidos para a nossa linguagem portuguesa, nós temos exatamente no seu prefácio, né? Então, apesar que você vai ver na forma de espelho, ok? Mas dá para entender. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o prefácio, ou introdução, tá? E no final do prefácio, você vai observar isso daqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar o mais perto possível. Vamos ver se a câmera capta ou não. Acho que aqui dá para ver melhor. Você vai observar aqui que quem faz o prefácio dos dois livros é exatamente o rabino Yaakov Gerenstadt. Quer saber sobre Kabbalah? Está aqui. Mas é bom não estudar sozinho, sempre é bom ter uma orientação rabínica e alguém dentro desse estilo aí, para poder trazer um conhecimento dentro dessa realidade, ok? Então, sobre Kabbalah é isso daí. Então, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, ele nos fala sobre, nesse livro aqui, né? Ele nos fala sobre o Benei Noach, e que nos dias atuais, a revelação do Mashiach, ela tem uma grande participação dos Benei Noach. Se os Benei Noach, os não-judeus, abraçarem a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, e começar a viver esse potencial dessas 5 bases, principalmente com a questão das 7 leis universais, o mundo vai brilhar muito mais do que outrora, muito mais do que algumas décadas atrás. E esta ação dos Benei Noach vai colaborar e muito, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que os dias de Mashiach sejam abreviados e a sua revelação aconteça em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Então vejam bem a noção, amados, da nossa função como Benei Noach. Então, de acordo com de acordo com este conhecimento e outros semelhantes a estes, eu não tenho... Antes eu tinha um pensamento de conversão ao judaísmo. Graças a Deus hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais esse pensamento, não perco meu tempo com esse pensamento mais. Entendi a configuração que Deus tem para mim como não judeu. E aquilo que Ele escolheu para eu fazer. Como nós vimos a gota de sabedoria do nosso Rebbe.
Então agora eu vou fazer isso. Eu vou estar conectado nisso, nesse propósito que Deus me colocou aqui, neste mundo. É assim que todo Beneinô, no mínimo, deve pensar adequadamente. Porque o nosso Rabino Isaac Ginsburg, o autor desses 2 livros, que tem o prefácio do nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele fala claramente sobre os Beneinô. E fala exatamente que a função do Beneinô é muito importante para esses dias atuais, ok? No momento propício, nós estaremos pegando a passagem lá no livro do nosso Rabino Isaac Ginsburg, e vamos trazer aqui principalmente essa parte que ele fala sobre a questão dos Beneinô, ok? Vamos para frente, o assunto é muito bom, né? A Kabbalah que nos leva para o estudo de Deus, o estudo da Torá. Fora outra coisa, tá? Não precisa, nós Beneinô não precisamos, vamos dizer assim, gastar tempo, né? Gastar tempo com coisas mais complicadas que a Kabbalah tem, ok? Que a Kabbalah tem. Ela é um grande compêndio de mistérios de Deus, quando ela é devidamente canalizada dentro do estudo de Deus e da Torá, ok? Para os não-judeus, esses 2 livros são maravilhosos, tá bom? Então, é muito importante isso daí, ok? Vamos lá então, nós estamos aí com o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Luiz Ribeiro está com um novo visual aí na sua foto, hein, Luiz Ribeiro? Parabéns aí, ó. Tá bonito aí na fita, hein? Então, Luiz Ribeiro e família, um Shabbat Shalom para vocês aí, Itaquera, Grande São Paulo. A Malu, lá do Distrito Federal, Brasília. A Edilaine e o Claudemir de Jesus Silva, aqui de Bauru, né? A Aislan dos Santos, o Cristiano e o marido Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, né? Temos aí também o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, a Eliana Ferreira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né? O pessoal do Rio de Janeiro aí, né? Nós estivemos acompanhando os noticiários, entramos em contato com a Eliana Ferreira, que é onde que a gente sabe ali, né, da Nova Friburgo ali, pelo pedaço ali tá tudo mais tranquilo, né? Então, Baruch Hashem, né? A Marinalva Nascimento da cidade de Casinhas, Pernambuco, o Vanderlei Lúcia Matiati, né, e família, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Salomé Catani Araújo de Brasília também, o Anderson aqui e a família aqui de Bauru, a Ana Vitória Freire e família da cidade de Jaú, aqui na nossa região, a André e o Marcelo, lá da cidade de Oriente, região de Marília, né? Shalom. O Bonafé e família, também da cidade de Jaú, o Emerson e a Débora, aqui da nossa cidade de Bauru, da nossa região, o Douglas Pastre, Bauru, o Everton e família de Jaú, a Liliane Paiva e família aqui de Pirajuí, o Márcio Faço, a Maria Calaça, a Sara Bauer, Rio de Janeiro, a Maria Calaça, se não me engano, é Brasília também. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, Lorival André, Teotônio Vilela, Alagoas, Laura Beatriz, Ponta Grossa, Paraná, Jonas dos Santos Moura Cunha, Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, o Ludgero Parolim, Risalite, né, de Três Pontas, o José Hélio Tavares de Cachoeira Paulista, a Renata Xavier e o Paulo Xavier aqui de Pirajuí, a Eliana Sintra, Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, a Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, a Raquel Araújo, da cidade Mar Grande, Bahia, o Carlos Augusto de Amontada, da cidade Amontada, Ceará,
ao Carlos Augusto e família aí, né? Baruch Hashem, pela vida de vocês e família aí. A Vânia Ivonete, da cidade de Recife, Pernambuco. Então, a estes e os seus familiares, em nome dos quais nós aí saudamos toda a família, a tarde com a Torá, com Shabbat Shalom, né? Que seja de muita presença divina e de renovação dessa nossa questão de humildade e confiança, bitachon, em Deus, ok? Hoje nós estamos na nossa sexta leitura, no capítulo 34 de Êxodo, versos 10 a 26. A nossa sexta leitura assim nos fala. Nós estamos aqui na continuidade, né, do retorno de Moshe ao Monte Sinai depois da quebra das tábuas. Então ele confecciona, né, eles vêm esculpir duas novas tábuas e retorna ao monte. E ali então ele vai ter um novo diálogo, ele começa o diálogo com Deus, né? E aqui nós vamos ter a continuidade e na sequência a renovação da aliança. Então, capítulo 34, versos 10 a 26. Deus respondeu: eis que faço uma aliança referente a esses pontos. Perante todo o teu povo realizarei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem para nenhuma nação. Eu os distinguirei de todas as nações, manifestando minha presença apenas entre eles. E todo o povo do qual és parte verá quão impressionante é o ato de Deus que realizarei para ti. Embora eu tenha dito antes que a invocação dos 13 atributos de misericórdia só seria eficaz com o meu consentimento, declaro agora que sempre será eficaz. Eu sempre a aceitarei, né? Então aqui, como nós vimos a gota de sabedoria do Rebbe de hoje, a humildade de Moshe levou a ter uma grande confiança em Deus, uma grande dependência de Deus. E isso preservou ele de tal forma para estar na presença divina, em boa compostura, para poder ouvir realmente as instruções divinas. E também quando foi necessário discutir com Deus, ele também discutiu com Deus tranquilamente, né? E também a mesma confiança quando ele esteve diante do Paró. E foi ali levar as exigências, né, de Deus como emissário do alto, né? Então aqui nós estamos vendo esse diálogo, né, de Moshe com Deus, e além dele pedir o perdão, né, para todo o povo, ele também pediu, né, fez algumas exigências a mais, por assim dizer, né, numa linguagem nossa, né, porque como vamos exigir de Deus alguma coisa, não é verdade? Mas ele fez algumas petições a mais, né, numa forma bem incisiva, né, para com Deus. Entre elas que Deus se revelaria de forma distinta para com o povo israelita em comparação com as nações. E que ali Deus habitaria entre os israelitas, o povo judeu, e que através disso é que Deus se revelaria às nações. O que de fato realmente aconteceu desde este período, né? A revelação divina no meio do povo israelita, sempre de forma distinta, impactante, ímpar, e através do povo israelita, Deus se revelando às nações, através de um judeu, no mínimo, né? De um judeu. Então essa é a realidade que compõe a história da humanidade até aqui. Ou seja, o conhecimento do Deus único e verdadeiro só foi possível através do povo israelita. Ponto. Né? O mundo religioso que tem aí fora, infelizmente, anuncia um Deus um pouco deturpado, vamos assim dizer, um pouco defeituoso, né? Então tem hora que é um Deus que é 2, tem hora que é 3, tem hora que se manifesta em forma humana, outra hora não se manifesta, né, em alguns segmentos, né, e por aí afora vai. Então, infelizmente, as pessoas fora do compêndio judaico têm anunciado um Deus com algumas deformações, né?
é um caminho que pode fazer com que as pessoas cheguem ao conhecimento que tem que chegar, o conhecimento da verdade e o monoteísmo verdadeiro com fundamento judaico e orientação rabínica. Se continuar como nós, continuamos numa busca, pedindo socorro aos céus, então Deus ele apresentou, abriu as portas, vimos a mensagem, entendemos, né? E então estamos aí, graças a Deus, vivenciando realmente o monoteísmo, fundamento judaico e orientação rabínica. Então Deus confirma para Moshe realmente, né, os seus pedidos, né, entre aspas, né, as suas exigências. Então Deus confirma aqui que ele o fará de forma distinta para com ele, Moshe, e para com o povo israelita diante das nações. A partir do versículo 11 nós temos a renovação da aliança. Lembrando o pecado do bezerro de ouro, a quebra das 2 primeiras tábuas. Então agora aqui Moshe entra no campo da renovação da aliança com Deus. Então vamos lá. Além de repor as tábuas, renovarei a aliança que fiz convosco antes do pecado do bezerro de ouro, repetindo alguns dos seus mandamentos, o que vos tornará duplamente imputáveis por transgredi-los. Isso deverá salientar sua importância para vós. Marca bem o que eu te ordeno hoje. Expulsarei diante de ti os amoritas, os canaanitas, os hititas, os perizitas, os rivitas e os jebuseus. Então nós temos aqui realmente 6 nações. E a terra prometida ela é habitada por 7 nações. Então, nós vemos aqui sendo mencionada primeiramente 6 nações, está faltando uma. Então, esta nação que está faltando são exatamente os Girgashitas, que, segundo a própria orientação divina, fala que os Girgashitas, eles abandonarão a terra de Israel voluntariamente, eles vão embora, não quer saber de briga, eles vão embora, né? Então, cuida-te para que não firmes tratado com os habitantes da terra em que entrarás, para que não se torne uma cilada no meio de ti. Ao contrário, destruireis seus altares, demolireis suas colunas, erigidas para serem adoradas como ídolos, e cortareis suas árvores deificadas, porque não te curvarás ao Deus de nenhum outro povo, pois quase se poderia dizer que o próprio nome de Deus é zeloso, ou seja, ele é um Deus zeloso. Como diz o profeta, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A glória divina é só dele. Por quê? Porque ele é o único Deus. Nele não há dualidade ou trindade. Ele é um e único, indivisível, unidade, unicidade. Ou seja, não há nada e ninguém semelhante a Deus. Por isso que ele não é 2 nem 3. Ele é um. Por isso que dentro da compreensão judaica da palavra, e quando o mundo religioso sai da base judaica da palavra, deturpa Deus e apresenta um Deus defeituoso. E dentro da palavra judaica, temos lá a expressão para com Deus na questão de Echad, que significa um e único. Simples assim, certo? Por isso que a verdadeira fé e confiança em Deus, ela vem exatamente de uma verdadeira humildade. E não aquela prepotência, arrogância, porque eu sei, eu conheço de capa a capa a Bíblia, e porque eu sou teólogo, porque eu sou pós-teólogo, eu sou PhD, pós-PhD, e seja o que for, saiu do compêndio do fundamento judaico e apresentou um Deus deformado, deturpado, não adiantou nada, estudou à toa, perdeu tempo. Essa é a realidade. Então, por isso, o verdadeiro monoteísmo, ele é com fundamento judaico e orientação rabínica, para conhecer a Deus como
de fato o é. Certo? Então, aqui, nesse início da renovação da aliança, Deus está falando bem claro, ó, expulsarei esses 6 povos, e o cetro não será necessário, os guiraxitas, porque eles mesmos sairão voluntariamente. Vai embora, tchau. Certo? Então, e não fazer nenhuma aliança. Por quê? Porque no amanhã eles serão para vós realmente, eles serão uma cilada para vós. Falam com que vocês abandonem o verdadeiro Deus e entregam-se à idolatria, como aconteceu no pecado bezerro de ouro, né? Entra na idolatria, no adultério, no apetite desnorteado, desenfreado, né? Tanto no sentido alimentos e bebidas, e os desejos desvaridos, né? Ou destrambelhados sexualmente falando, e depois vem o assassinato. É automático, é uma sequência automática. Então, por isso, realmente, o conhecimento de Deus ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Pronto. Ele não é 2 e nem 3. Ponto. Ele também é indivisível e incorpóreo. Então, indivisível que ele não é 2 nem 3, é um e único. Incorpóreo. Ele não se materializa num corpo humano. Simplesmente isso. Então, a palavra original, ela não dá respaldo nesse sentido que Deus se materializou em forma humana. É impossível isso, né? Certo? Por que é impossível? Porque Deus, ele não vai negar a si mesmo. Ponto final. Deus, ele é o grande eu sou, ele é Ein Sof, o infinito. Então, ele não se materializa na forma humana para falar com o ser humano e companhia limitada, certo? Então, essa é a realidade. Então, ele é um Deus zeloso, e ele zela exatamente por essa questão, que a sua glória é dele e de mais ninguém. E, nesse sentido, então, não é para não cair nas ciladas dos idólatras, né? Dos pagãos, daqueles que vivem de forma desenfreada em todos os níveis da vida dele, né? Então, cuidado com isso, porque se vocês fizerem aliança, vocês serão pegos nas armadilhas que eles prepararão para vós. Então, o verso 15 diz: cuida-te para que não faças aliança com os habitantes da terra, e eles se extraviem atrás de seus deuses, e sacrifiquem a seus deuses, e um deles te convide, e tu comas de seu sacrifício. Mesmo que pareça inofensivo participar de um banquete idólatra, eu o proíbo, pois se te confraternizares com ele, por fim tomarás mulheres de suas filhas para os teus filhos, e suas filhas se extraviarão atrás de seus deuses, e levarão teus filhos casados com elas, a se extraviarem atrás dos seus deuses. Não farás para ti ídolos fundidos, guardarás Pêssar, que é a festa de Matzot. Por 7 dias comerás Matzot, pão sem fermento, conforme te ordenei, no tempo designado em Nissan, o mês do começo do amadurecimento dos cereais, pois no mês do começo do amadurecimento dos cereais saíste do Egito. Então Deus, ele vem tratando com toda essa nova renovação da aliança, né, fazendo exatamente a renovação de todos aqueles votos, levando as pessoas cada vez mais a se absterem, né, de toda e qualquer contaminação idólatra. Então aqui, a partir do versículo 18, né, Deus começa a reviver no entendimento de Moshe e posteriormente para o povo, a questão das festividades, as festas a Hashem. Então, verso 18, nós temos a questão da festividade de Matzot, pão sem fermento, conhecido mais como a festa de Pêssar, né? Depois nós temos aí a questão de todo filho primogênito, né? O povo judeu faz o resgate do filho primogênito. Redimirás todo primogênito entre os teus filhos. Não aparecerás diante de mim de mãos vazias, né? Então toda festividade perante Deus é para não se apresentar de mãos vazias, né? Fala sobre a proibição de trabalhar na terra no ano sabático, ou seja,
cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º ano é o ano de Shemitah, é o ano em que a terra descansa, não se toca na terra, não ara a terra, não trabalha na terra, né? Simplesmente deixa a terra descansar. O que ela produzir, ela vai produzir naturalmente e as pessoas pegarão dos seus produtos que estão vindo naturalmente e vão ter aí uma reserva a mais para a alimentação durante todo o ano, ok? E também nos fala sobre a questão do Shabat semanal, que é exatamente trabalharás nos 6 dias, mas no 7º dia te absterás de trabalhar. Essa ordenança de não trabalhar, não praticar 39 leis, né, no dia de Shabat, ela é literalmente para os judeus e para nós, não judeus, nós honramos o Shabat, né? E dessa forma aí nós podemos viver o Shabat de forma normal, sem contudo esquecer de uma forma mais especial no dia sagrado, nós estarmos honrando a Deus, reconhecendo Ele como o único Deus, único Criador, único Salvador, que tudo pertence a Ele, tudo pertence a Deus, né? E estudar a Torá e fazer as preces durante o dia de Shabat também. Depois ele nos fala para observarmos Shavuot, né? A festa das semanas, a festa de Sukkot, que está correlacionada à festa da colheita, né? Três vezes ao ano todos os teus homens aparecerão perante mim. Então, Deus estabelece, né, essa ordenança para todo homem israelita, que 3 vezes por ano precisa se apresentar em Jerusalém nas festividades de Pessah, Shavuot e Sukkot, que são as 3 grandes festividades que os varões precisam estar aonde estiver, se locomover em direção a Jerusalém. São as 3 festividades anuais, né? Então, por isso diz, 3 vezes ao ano, todos os teus homens aparecerão perante mim. O Senhor do mundo, Deus, que é também o Deus de Israel, certo? Então, ele confirma que ele vai expulsar as nações, né, da presença deles e também estabelecer as fronteiras. As fronteiras atuais do Estado de Israel ainda não são as fronteiras bíblicas que Deus estabeleceu. Nos dias de Mashiach, as coisas serão estabilizadas no seu nível normal. Então, e nessa questão das festividades, durante as 3 festividades, Deus faz uma promessa. A promessa que Deus faz, ele cumpre, certo? A bênção é uma situação, promessa é outra situação. Então, quando Deus faz a promessa de que se os varões obedecerem essas 3 peregrinações, então ele diz que não precisam se preocupar com a sua terra, as suas possessões. Durante esse período em que os varões saem das suas localidades em qualquer parte do mundo e vão até a festividade em Jerusalém, então a promessa de Deus não permitirei que as pessoas cobissem a tua terra. Ou seja, durante esse período em que os varões estarão se deslocando para Jerusalém, para essas 3 grandes festividades, Deus ele vai tirar de todo criminoso, de todo invejoso, de todo olho gordo, olho de inveja e companhia limitada, ele vai tirar o desejo de cobiçar a terra deles. Ou seja, ele vai proteger a terra deles. Podem fazer as peregrinações tranquilamente. Deus envia os seus anjos, os seus mensageiros, os seus malachim, para proteger as vossas possessões, as vossas terras. Então essa é uma promessa que Deus faz, e quando eles o faziam, a proteção era real. Também nos fala sobre a questão: levarás os primeiros frutos e demais produtos maduros de tua terra, à casa de Deus, teu Deus. Isso só se aplica a 7 espécies agrícolas pelas quais a terra de Israel é apreciada, ou seja, o trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmaras.
Então essas 7 espécies agrícolas, eles deveriam levar os primeiros frutos para a Jerusalém, né? Não obterás nenhum outro benefício de um animal jovem, das cabras, ovelhas ou vacas, cozido no leite de sua mãe. Novamente aqui Deus fala sobre não misturar carne com leite, ok? Então seria um ato de crueldade e é proibido ser cruel com os animais, né? Então misturar carne com leite seria né, de fato um ato cruel, certo? Porque o leite pertence a uma mãe que amamentou um filhote e o animal, ou cabra, ou ovelha, ou vaca, né, os elementos desse ciclo, né, de gados, mataram qualquer um deles, significa que ele foi filho, né? Ele é um filhote, né? E ele foi amamentado. Então misturar o leite com a carne, ela traz essa questão aí nesse aspecto espiritual, uma crueldade, e é proibido ser cruel com os animais, ok? Então, resumidamente, nós temos essa palavra para a nossa sexta aliá. E a nossa palavra final fica com o nosso Rebbe, assim como a palavra inicial assim como a palavra inicial vem com o Rebbe, então a palavra final também fica com o mestre. Purificar pensamento, fala e ação. Nós vamos ver agora uma relação muito interessante sobre essa questão aqui. Disse Deus: expulsarei diante de ti os Emoritas, os Canaanitas, os Hititas, os Perizeus, os Rivitas e os Jebuseus. São mencionados apenas 6 das 7 nações. Faltam os Girgashitas. Isso porque as primeiras 6 nações, vejam a relação agora para entendermos melhor sobre essa questão. As primeiras 6 nações canaanitas personificavam as 6 emoções não retificadas da nossa alma animal, né? Então a nossa alma animal, ela tem 6 características, né, de emoções não retificadas. Então essas 6 nações representam essa realidade aí, ok? Os Girgashitas, no entanto, personificam o impulso da alma animal de expressar estas emoções não retificadas através do pensamento, da fala e da ação. Então, os Girgashitas, eles representam o impulso animal que está conectado com o pensamento, a fala e a ação, né? Então, são os Girgashitas, né? E as outras 6 nações estão conectadas com as 6 emoções, né? Que estão conectadas à nossa alma animal, certo? Só de falar emoções, você já tira uma conclusão aí. Emoções, que está conectado aí com os baixos níveis de emoções, paixões e companhia limitada, ok? E a questão dos Girgashitas vem exatamente sobre a questão do pensamento, da fala e da ação, né? Então, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você fala e cuidado com a ação que você vai tomar. Isso é perigoso, se não tiver uma retificação, né, em Deus. Quando tivermos retificado as 6 emoções de nossa alma animal, nós teremos mais que nos preocupar, não teremos mais que nos preocupar em combater aquele impulso ou vontade de expressá-las em pensamento, fala ou ação, né? Que são a expressão, né, de pensamento, fala e ação de forma negativa, certo? E essa forma negativa está conectada com os Girgashitas, com a nossa alma animal, ok? Então nós precisamos sempre estarmos retificando, corrigindo essa questão de pensamento, fala e ação. No entanto, até que esse processo se complete, devemos controlar nossas faculdades do pensamento, da fala e da ação,
para assegurarmos-nos de que sirvam exclusivamente os propósitos divinos. E esses propósitos divinos que são sagrados, e não as 6 emoções não retificadas da nossa alma animal. Por isso, o seguinte versículo nos prescreve: guarde-se para não fazer aliança com os moradores da terra, onde você está entrando, para que eles não tornem-se uma armadilha dentre vocês. Então, nesse pensamento, nessa sabedoria final de purificar pensamento, fala e ação, é para que nós não nos envolvamos realmente com esses baixos níveis negativos, né, de paixões infames, emoções, né, que levam sempre a uma carnalidade nas suas dimensões diversas, certo? E sempre negativa. Então, o que nós precisamos aqui é guarde-se para não fazer aliança. Então, muitas vezes você acha que é inocente, não tem problema nenhum. Afinal de contas, o fulano está me dando um presente aí, e coitado, ele é tão bonzinho, né? Apesar que tem ali, né, uma idolatria, alguma coisa semelhante assim, mas não vou fazer desfeita dele, que não sei o quê. Então essa aparente inocência, ela acaba fazendo você ser levado a uma armadilha. Você aceita, né, a influência das 6 nações, mais a 7ª nação, que te leva realmente a não purificar o seu pensamento, a sua fala e a sua ação. Então não é uma questão de ser deselegante ou faltar com a educação. É simplesmente o contrário, você ser bem educado, se mostrar realmente uma pessoa respeitosa para com aquela ação da pessoa, por mais, vamos dizer assim, inocentemente que ela esteja fazendo, mas você precisa realmente falar com ela, falar: ó fulano, ó, a minha fé é no único Deus, aquele que é infinito, ele é um e único, indivisível, incorpóreo, né? A sua unidade, a sua unicidade revela que ele é o único Deus, como está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eu agradeço a tua gentileza, mas não está dentro do meu padrão de fé. Então, automaticamente, você está repelindo a idolatria, você está amando o seu próximo porque você está agindo com ele com educação, com respeito, e ao mesmo tempo você também está amando o teu próximo. De que forma? Você trazendo para ele a luz divina, falando a verdade do único Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã ele poderá estar junto com você, servindo aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, o Ein Sof, o infinito, o único Deus. Então, é dessa forma que o nosso Rebbe fala para conosco, né? Que nós precisamos procurar constantemente retificar a nossa alma, retificar, corrigir a nossa alma animal, né? Por isso, nós tivemos aí realmente a palavra do Rebbe, né? Sobre confiança e humildade. Quanto mais nós nos envolvemos com a Torá, seus mandamentos, as 7 leis universais, as preces diárias, Teshuvah, Sedaká, nós estamos nos purificando de toda e qualquer idolatria. Também estamos nos fortalecendo na nossa emuná e bitachon, fé e confiança em Deus, para não sermos pegos de surpresa, né? E cairmos em algumas armadilhas que sempre tem alguém preparando aí diante de nós, ok? Então, nessa 6ª leitura, temos essa palavra para nós, a renovação da aliança que Deus fez com o povo israelita, e através dele, o povo israelita, o povo judeu, ele tem estendido para nós essa graça bendita de podermos conhecer o único Deus, o único Criador e o único Salvador. Então, por isso, preparando-nos para o Shabat, que vai começar daqui a pouco ao pôr do sol, vamos aí nos colocarmos realmente dentro da
água da vida, a água da Torá. Vamos beber dessa água e permanecermos vivos para todo sempre. A você, família, e todas as comunidades Benei Noach, um Shabbat Shalom, à luz da glória do nosso Deus. Até amanhã.